semana passada foi sancionada a lei que penaliza o bullying e o cyberbullying. E as detenções podem chegar em até 8 anos. Essa mudança no Código Penal é um avanço a mais e uma forma de proteger principalmente crianças e adolescentes. Quem ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto é a advogada Camila dos Anjos. Camila, seja bem-vinda no Ver Mais, tudo bem? Eu já começo te perguntando, o que mudou com essa lei? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, telespectadores. Essa lei ela veio para inserir esse crime de bullying e o cyberbullying no Código Penal, né? Para realmente tipificar ele e punir essa conduta que muito acontece na sociedade. Antes não tinha nenhuma punição ou entrava em outros artigos? Exatamente. Antes existia uma punição, sim, né? Mas ela era branda. Então, o bullying hoje, que é essa conversa que a gente pode ter presencial, caracteriza o bullying. Dessa forma, essa intimidação presencial, ela é punida com uma multa. Mas quando ela acontece na esfera das redes sociais, da rede mundial de computadores, ela se alastra. Então, ela passa a ter um caráter muito mais ofensivo. Aí que se combinou a pena que hoje a gente tem, que vai até 8 anos, a depender da gravidade das condutas, né? Nós estávamos conversando aqui no intervalo, nos bastidores, que às vezes o pessoal acha que a internet é uma terra sem lei. Posso chegar lá, posso ofender, posso comentar, mas não é assim. Você comentou que já faz tempo que não é assim. E o cyberbullying hoje ele está mais presente do que o bullying? Hoje, o que a gente tem de diferente? A velocidade com que as informações que a gente propaga nas redes sociais, na internet, nos jogos online também, em várias plataformas, né, a velocidade é muito grande. Então, às vezes, uma coisinha, ela se alastrou. Isso faz com que as pessoas tenham um senso de pertencimento. Vamos linchar aquela pessoa. Isso traz muitos prejuízos para o indivíduo que está sofrendo esse massacre, essa intimidação, esse tipo de conduta que acontece muito. Então, é isso que a lei visa proteger, para que isso cesse. Isso realmente causa muito constrangimento, causa uma série de abalos psicológicos, tanto nas crianças, adolescentes. Importante também reiterar que o bullying e o cyberbullying, eles não acontecem somente com crianças e adolescentes, eles acontecem com toda a sociedade civil. Isso, a gente estava comentando isso também, o pessoal muitas vezes liga ao bullying principalmente à escola, a brincadeiras, a chacotas, mas com adultos isso também acontece. Como identificar esse cyberbullying nas redes sociais? Geralmente, no caso das crianças, porque imaginamos assim, quando acontece uma situação conosco, nós temos um armamento, uma munição, a gente sabe como se defender, como procurar ajuda para cessar essa conduta. Agora, no caso das crianças, muitas vezes elas se sentem inibidas, elas se sentem, não conseguem externar isso que eles estão sofrendo. E nos adolescentes isso é muito mais exacerbado, porque o adolescente tem aquele sentimento, aquela alteração que acontece quando ele vai se firmar na sociedade, tem a questão hormonal também que ajuda, né? Então, os abalos psicológicos são muito maiores. E como é que a gente faz para identificar, né? A gente tem que ter uma conversa mais ativa com as crianças e os nossos adolescentes, para que de fato a gente consiga escutá-los, consiga entender, verificar que os comportamentos estão estranhos. E conosco, adultos, né, a gente tem vários meios de provar que realmente estamos sofrendo esse tipo, seja com conversa, seja com qualquer situação que a gente consiga fazer uma prova do que está acontecendo. Essa seria exatamente a minha pergunta agora, como provar, principalmente crianças, porque a criança vai chegar e vai falar: ai pai, o fulaninho falou isso, o ciclaninho me xingou daquilo. Como provar isso e como recorrer até às escolas, como chegar para as professoras? É importante que a gente sempre esteja com o coração aberto, né? Eu também sou mãe, eu sei como é que funciona. Quando a minha filha está com alguma situação, eu percebo, é nítido a alteração de comportamento, ela fica mais chateada, ela fica agressiva, às vezes ela fica chorona, não quer ir para a aula. Nos adolescentes é a mesma coisa, você pode ver que muitas vezes eles acabam tomando umas posturas diferentes. Então a gente precisa identificar dessa forma, escutando, prestando atenção nos sinais. As escolas, elas também precisam manter esse diálogo aberto, esse canal de comunicação com os pais, com a família,
precisam também investir, segundo a lei que foi sancionada, as escolas também precisam investir em políticas pedagógicas para que sejam evitadas essas condutas. Mas como eu conversava antes com a psicóloga, é de casa, né? É da base que a gente precisa mudar. A gente precisa ensinar nossas crianças a se portar melhor, a entender e respeitar o outro como indivíduo e também a se defender, procurar ajuda. E você acredita que agora com essa mudança na lei, que pode levar até a prisão, as pessoas elas vão se conscientizar melhor, elas vão pensar mais antes de atingir o próximo? Quanto mais a gente disseminar, melhor será. O legislador foi muito feliz em incluir esse crime no Código Penal, né, em tipificar ele. Foi muito feliz porque isso traz uma proteção muito maior, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para nós adultos. E é isso que a gente estava falando. Quanto mais a gente fazer campanhas, quanto mais a gente promover, isso é um tema muito sério. As crianças e os adolescentes e os adultos precisam ser mais protegidos para que a gente conviva numa sociedade mais igualitária, mais tranquila. A gente já tem muitos percalços para lidar, né? A gente não precisaria de mais esse. E nas redes sociais, na internet, eu vi, por um exemplo, que a Camila está sofrendo bullying. Ela não quer denunciar. Eu posso, como uma terceira pessoa, ir denunciar isso? Como funciona? Esse é um direito personalíssimo da pessoa, né? Então, ela tem que querer representar esse tipo de ação. Então, a gente pode orientar, a gente pode se manifestar, mas principalmente o que a gente tem que fazer é evitar de compartilhar essas informações. Quanto menos a gente compartilhar, quanto menos a gente incitar outras pessoas a fazerem esse tipo de conduta, melhor. Dessa forma, a gente ajuda a proteger a pessoa. E a melhor forma é procurando um advogado, algum profissional, alguma delegacia? Exatamente. Nós temos a delegacia dos direitos da mulher, da criança e do idoso, né, onde as pessoas podem procurar, mas quando acontecer um crime de bullying ou cyberbullying, principalmente o cyberbullying, a gente pode registrar um boletim de ocorrência, juntar todas as provas que a gente tem ali, das conversas, produzir uma ata notarial, que isso vai nós teremos documentos e informações para, de fato, dar sequência nesse processo. Lembrando que os boletins de ocorrência de qualquer situação podem ser feitos online também, né? Exatamente, tem essa possibilidade de fazer online, sempre lembrando de narrar com veracidade, tudo que você escrever lá realmente precisa ser condizente com o que aconteceu e quanto mais provas a gente se munir, melhor. Muito obrigada, Camila. Mais uma vez, um assunto muito importante da gente falar aqui, que é o bullying e o cyberbullying. E se você sofre algum desses problemas ou sabe de alguém que está sofrendo, lembre sempre de conversar com alguém ou também de denunciar.